Meus queridos irmãos, sem mais delongas, o texto que eu gostaria de trazer aqui nesta manhã se encontra lá na carta, lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, no versículo 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construi a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, que quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos irmãos, nesta manhã nós estamos diante de um texto onde aqui Jesus ele faz o seu último sermão, que é o Sermão do Monte. A maior pregação que Jesus fez enquanto ele esteve aqui na terra. E durante os 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, Jesus ele ensina o que é viver de verdade o reino de Deus. Ele falou sobre como devemos tratar as pessoas, como devemos orar, perdoar, confiar e buscar mais a vontade dele. E agora, no final desse sermão, Jesus ele faz um teste, mas um teste de verdade. Como assim, pastor Léo? Ele vai mostrar que não basta ouvir só a palavra. É preciso o quê? Praticar. Viver a palavra constantemente. Praticar ela. E então ele conta uma simples parábola, mas numa profundidade, meus irmãos, grandes. Porque quando você olha nesse texto, acabamos de ler, a história vai nos relatar sobre 2 construtores, 2 casas, aparentemente lindas e maravilhosas, bonita de se viver, bonita de se olhar, bonita de se admirar, mas uma é construída sobre a rocha, que tem aquele alicerce firme, que tem aquele alicerce que o vento vem, a chuva cai, as tempestades ocorrem, mas ela não cai. Por que ela não vai cair? Porque ela está alicerçada sobre a rocha. E a outra casa, irmãos, ela está alicerçada numa areia. Por quê? Porque aquele construtor achou mais fácil construir ali em cima. Não, aqui eu vou gastar menos cimento, aqui eu vou gastar menos ferro, aqui eu vou gastar menos isso, menos aquilo. Mas vem o vento, vem a tempestade, vem as tribulações, os problemas, e aquela casa desmorona. Por quê? Porque ela estava alicerçada sobre a areia. E vivemos, meus irmãos, em um tempo de muitas aparências. Ou seja, as pessoas estão preocupadas em mostrar o que têm, o que fazem e o que apresentam a ser. Mas Deus não se impressiona com as aparências. Deus ele vai fazer o seguinte: Ele quer somente olhar para o seu coração e ver o que de verdade tem aí dentro. Se é aparência ou se é um verdadeiro adorador. E o que Ele quer nessa manhã é ver se o seu coração está firmado em Jesus, não nas coisas passageiras deste mundo, não. Porque tem muita gente, irmãos, que parecem firmes, tem muita gente que parece ser feliz, tem muita gente, irmão João, que parece abençoadas, mas quando a tempestade chega, desaba, cai, não tem força. Por quê, pastor Léo?
Porque o fundamento, o coração, o pensamento não estava em Cristo, estava nas coisas terrenas. E por isso veio a tempestade, por isso veio a tribulação, por isso veio aí as angústias da vida, e você caiu, porque você estava com a sua mente alicerçada nas coisas erradas. O Evangelho, meus irmãos, não é sobre parecer, não. O Evangelho é sobre ser. Jesus não nos chamou. Jesus ali no momento em que começa o seu ministério, ele chama algum artista, sim ou não? Não. Ele chama algum baterista, algum tecladista, algum homem de fama, sim ou não? Não. Ele poderia muito bem escolher aqueles lá do Sinédrio, mas não. Ele preferiu escolher discípulos. Ele preferiu escolher homens para ele moldar e fazer a vontade dele. E ele não quer, meus irmãos, crente que só vive nos cultos de domingo. Não, já orei, já fui lá, já fiz a minha parte. Então, dane-se a segunda, dane-se a terça, dane-se a quarta, dane-se a quinta, dane-se a sexta, dane-se o sábado. Vou viver minha vida, eu já orei ao domingo. Eu já tirei minhas 2 horas de culto, não quero mais saber da igreja na semana. Domingo que vem eu apareço lá, dou o meu glória, dou o meu aleluia e vou para casa. Não, meus irmãos, não é dessa forma. Jesus, ele quer construtores de todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Ele quer que você seja crente no domingo, sim. Ele quer que você seja crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, porque quanto mais você busca, quanto mais você ora, mais você se enche da presença dele. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, o seu alicerce espiritual não vai estar alicerçado, construído na coisa do mundo, vai estar construído e alicerçado nas coisas de Deus. E aí você começa a vencer as adversidades da vida. Aleluia. E a pergunta que o Espírito Santo hoje nos faz nessa manhã para os nossos corações: sobre o que você está construindo a sua vida. Será que nessa manhã a sua fé está firmada em Jesus, que é a rocha eterna, a rocha firme, ou nas areias das emoções e das aparências? Porque todos nós, meus irmãos, estamos construindo alguma coisa. Nossa casa, nossas famílias, nosso futuro, a nossa história, estamos construindo. Mas o que vai sustentar tudo isso não é o que se vê, é o que está embaixo. Ou seja, o fundamento, o alicerce. Se eu oro pouco, eu vou orar mais. Se eu jejuo pouco, eu vou jejuar mais. Se eu estou aprendendo um instrumento para dar o meu melhor para Deus na casa dele, eu vou estudar mais. Se eu vou pregar, trazer um sermão, eu vou estudar mais. Porque Jesus não gosta de coisas de meia boca, irmão. Jesus, ele quer coisa perfeita. Ele não quer que você fique de mimimi. Não, ele quer que você pregue a palavra dele. Ele quer que você interceda pela vida de alguém. Ore pela vida de alguém. Quando isso acontece, a transformação vem. Aleluia. E é um fundamento, meus irmãos, verdadeiro. O que não se abala, o que não cede com a chuva e o que resiste o vento. E quem é esse, irmão? Quem é esse, pastor Léo? Ele tem um nome. E esse nome se chama Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa manhã, meu irmão. Ele está aqui nessa manhã. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, antes de começarmos este sermão, o convite é este: vamos olhar para dentro dos nossos corações e deixar o Espírito Santo nos mostrar onde temos construído.
Se for preciso, hoje é o dia, meus irmãos, de recomeçar essa construção. Amém. Hoje é o dia de firmar tudo sobre a rocha. Mas que rocha é essa, pastor? Jesus Cristo é a rocha. O nosso Senhor Jesus Cristo é a rocha. Amém. Obrigado, Senhor. A vida cristã verdadeira permanece firme, mas firme nas tempestades, quando está fundamentada na obediência prática à palavra Amém. de Cristo. Obrigado, Jesus. E por isso hoje, vamos aqui aprender juntos algumas lições desse texto. Primeiro, a rocha representa o quê? O que a rocha vai representar? A obediência em Cristo. A vida, ela só é estável quando é construída onde? Sobre o quê? A obediência. Sobre a palavra de Jesus. O homem prudente, tá ligado, né, irmão? Edifica a sua casa, não? O homem prudente, meus irmãos, ele ouve e pratica. Como assim, pastor Léo? Jesus disse o quê? Todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica. Vou explicar. Ouvir é importante, sim ou não? Sim. Mas praticar é o que muda tudo. É verdade. Muitos escutam sermãos, muitos leem a Bíblia, mas não aplicam na sua vida. A fé, meus irmãos, sem obediência, ela é uma fé morta. É o que a gente estava falando aqui ontem, no encontro dos homens, o Alfa Homens. É uma fé morta, meus irmãos. A fé sem obediência, ela é uma fé morta. Um exemplo bíblico, Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 22. O que Noé decide fazer? Ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a voz de Deus. E o que ele faz? Obedece, construindo a arca. Tinha jeito de chuva? Tinha previsão de tempestade? De um mar revolto? De uma chuva caindo? E o povo fala, mas você é maluco, cara. O que você está fazendo aí? Você está perdendo a sua velhice. Você está perdendo aí a vida dos seus filhos. E vai construir essa arca aí, rapaz, para quê? Deixa disso aí. E ele foi prudente. Ele ouviu a voz de Deus. Noé, construi uma arca. Construi uma arca, Noé. Ei, filho, construa o seu coração hoje sobre a rocha. A rocha chamada Jesus de Nazaré. Construa a sua vida hoje sobre a rocha. Ouve, obedeça a voz de Deus. E Noé, ele obedece, meus irmãos. E ele foi o que? Prudente. E a sua casa ficou de pé quando o dilúvio veio. E assim, meus irmãos, como Noé construiu a sua arca antes da chuva, o cristão sábio, ele constrói sua fé antes da tempestade. Quem obedece a palavra constrói o futuro com segurança, meu irmão. Você vai construir com segurança, porque você está alicerçado na palavra do Senhor. Segunda coisa, o homem prudente, ele renuncia. Para quê, pastor Léo? Para obedecer. Obedecer, meus irmãos, custa muito caro. Exigir renúncia custa muito caro. Jesus, ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o quê? Tome a sua pedra? Não. Tome a sua água? Não. Tome a sua cruz e siga-me. A obediência, muitas das vezes, vai contra a nossa vontade, mas sempre nos leva o quê, meus irmãos? A vitória. Sempre você vai ter uma vitória. O irmão João passou por um problema muito sério com o seu carro. Ele entrou em desespero? Entrou. Porque era o ganha-pão dele. Era o sustento da sua família. Mas ele deixou e perdeu a fé? Ele deixou de vir na igreja buscar? Ele deixou de ir no GDC buscar? Não.
Ele continuou buscando, e na hora certa, Deus operou um milagre. A mesma coisa eu creio aqui, que Deus vai fazer na vida do pastor André. Ele está com esse problema nesse carro, mas aqueles demônios que mexem no carro, vai ser repreendido em nome de Jesus. E tudo vai se resolver. Por quê? Porque é um homem que está temendo a Deus, um homem que prega a palavra, um homem que ensina a palavra. Então quando você está na obra, meu irmão, o diabo ele se enfurece. Ele não gosta. E ele vai procurar um meio de tirar a sua paz. Mas quando você está alicerçado na palavra, as coisas vêm, a tempestade vem, irmão Jô. O terremoto vem, as angústias vêm, o medo, a perseguição vem. Mas eu não vou me abalar, porque eu estou preso em um homem que se chama Jesus de Nazaré, que é o meu socorro, que é o meu refúgio na hora da minha angústia. Abraão, meus irmãos, ei Jesus, ele obedece a Deus, sim ou não? Ele sobe para aquele monte. E Deus fala para ele: Abraão, eu só quero o seu filho como sacrifício. O seu único filho. E Abraão o tempo todo no caminho, vai, chega lá, monta isso, monta aquilo. E o filho pergunta: pai, cadê o cordeiro? E Abraão abre a boca e fala: filho, Deus proverá. Deus proverá. Mais tarde, foi aprovado a sacrificar Isaac. Mas a sua fé estava alicerçada onde, irmão? Na rocha. Na rocha. E Deus o sustentou. Quando Abraão vai com seu cutelo sacrificar o seu filho, a voz do Deus chega no filho de Abraão: Abraão, não faça isso. Muitas das vezes nós colocamos os nossos problemas na frente. Quando está tudo bem, hoje eu vou curtir uma praia. Para que eu vou lá na igreja às 8, assistir o culto, louvar? Se o sol está escaldante, eu vou para a praia tomar um banhozinho de mar, comer um camarão, comer um peixinho. Mas aí quando está na tempestade, no meio das dificuldades, lembra que Deus existe. E vem orar, e vem pedir oração. Então ontem chegou um menino aqui, drogado. Não queria comer, já falando que há 4 dias estava sem comer, com um saquinho de pão na mão. E ele falava assim: Deus não muda a minha vida, Deus não está nem aí para mim. Mas você ora por mim. Eu falei: não, meu, calma aí. Se você acha que Deus não está nem aí para você, se você acha que Deus não vai mudar a sua vida, por que eu tenho que orar por você? E só foi eu encostar a mão nele, ele caiu. Não se manifestou nem nada, mas ele estava meio atordoado, não acreditando no que Deus pode fazer na vida dele. E eu segurei na cabeça dele, no ouvido dele, e falei: filho, declara a partir de hoje, quando você colocar a sua cabeça no seu travesseiro, peça para Deus: Deus, muda a minha história, Deus, muda o meu cativeiro. Tome essa atitude, meu jovem, que a sua vida nunca mais será a mesma. E aquele menino saiu numa carreira, mas eu acredito que Deus vai trabalhar no coração daquele jovem. Quem obedece a Deus, meus irmãos, nunca perde. Apenas é preparado para receber algo maior de Deus. A obediência pode custar lágrimas, mas sempre vai trazer colheitas amanhã. O homem prudente, ele constrói sobre o quê? Sobre Cristo. Edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha, meus irmãos, é Jesus. Não há outro fundamento seguro. Casamento firmes, ministérios sólidos e fé verdadeira só permanecem quando tem Cristo como seu Senhor.
como sua base. Pedro, quando confessou: tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, ouviu de Jesus: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Meus irmãos, uma casa bonita sobre areia, ela desaba, sim ou não? Ela desaba, sim ou não? Mas uma simples cabana sobre a rocha, ela resiste a temporais, ela resiste às tempestades, ela resiste aos ventos fortes. Aí, quando a areia representa a vida de aparência, viver de aparência é construir uma fé sem o que? Sem base, que cai na primeira tempestade. Não, eu vou construir a minha casa ali, eu vou gastar aqui, deixa eu ver aqui. Não, aqui tá, essa areia aqui está forte. Vou construir aqui porque eu vou gastar menos cimento, vou gastar menos pedra, vou gastar menos areia. Mas a profundidade é oca, a profundidade é vazia. Assim também é a vida do crente. Quando você não se prepara, quando você não ora, não busca, a sua vida é como um sepulcro caiado. Ó, é oco, é uma batida oca. Por quê? Porque tem estrutura por fora, mas por dentro está vazio, por dentro está quebrado, por dentro não tem nada. A casa mais bonita, mas sem fundamentos. O homem sensato, ele edificou a sua casa sobre areia. Por fora parecia boa, por dentro frágil. Assim é a fé, meus irmãos, que vive de emoção, aparência ou religiosidade. Tem um exemplo disso lá em 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Saul parecia o quê? Espiritual, mas ele desobedece à voz de Deus. E qual é a consequência disso? Ele perde o seu trono. De longe, a casa na areia pode parecer mais bonita. Você já passou, quando você vai para o interior de São Paulo, e você vê aquela casa lá no campo, bonita. Se ela estiver alicerçada na areia, ela vai cair. Mas se ela estiver alicerçada na rocha, ela vai continuar sendo bonita, porque ela está alicerçada na rocha. A areia, meus irmãos, ela muda com o tempo. A areia é instável, muda com o vento, muda com as águas. E quem constrói sobre a areia vive conforme as circunstâncias e emoções. Uma hora você está com a sua emoção lá em cima, outra hora você está com a sua emoção lá embaixo. Eu aplico isso na minha vida, meus irmãos, e aplicaremos isso na nossa vida, porque um dia está firme, outro dia nós vamos estar desanimados, um dia cremos e no outro duvidamos. Que é um exemplo bíblico, Demas. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. O companheiro de Paulo começou bem, mas amou o presente século e abandonou a sua fé. As emoções, meus irmãos, mudam com a maré, mas Cristo permanece o mesmo. O mesmo. E quem se apoia em sentimentos vive caindo, mas quem se apoia em Cristo, meus irmãos, permanece firme para sempre. Terceira coisa, a queda inevitável. E caiu, e foi grande a sua ruína.
Toda construção, meus irmãos, fora da vontade de Deus, está condenada a quê? A desabar. Toda construção fora da presença do Pai está ali, a ponto a desabar. Mas a ruína não acontece de repente. Ela começa com pequenas rachaduras. Ela começa com pequenas desobediências, com pequenas friezas, descuidando com a palavra. Um exemplo bíblico, meus irmãos, quando vemos lá em Juízes capítulo 16, versículo 20, nós usamos o nosso querido amigo Sansão. O Lion meu está doidinho para ser o Sansão, está deixando o cabelo crescer. Ó. Cuidado, hein? Mas já tem a língua dele. Tinha força, mas o seu coração, meus irmãos, estava onde? Na areia dos prazeres. Quando ele percebeu, o Espírito Santo de Deus já havia se retirado da vida de Sansão. Um prédio pode ser alto, mas se o alicerce desse prédio for fraco, o que acontece? Ele desaba. É a mesma coisa nós, irmão João. Se eu estou aqui alicerçado na palavra, pregando, orando, buscando ao Senhor, na hora que vir a tempestade, eu vou fazer igual o coqueiro, vai lá no chão. Mas eu não vou quebrar, eu vou voltar. E quando volta mais forte. Por quê? Porque o seu alicerce, antes do coqueiro nascer, primeiro ele criou raiz. Aleluia! Então cria a sua raiz. Glória a Deus! Cria a sua raiz. Busca mais, ora mais, jejua mais. Aleluia. Porque quando você busca, irmão, não tem capeta que te segura. Não tem demônio que vai fazer você parar. Porque você está alicerçado na palavra. Glória a Deus! Aleluia. A queda, meus irmãos, é falta de vento. Não é falta de vento, é falta de fundamentos. Terceira coisa, a tempestade revela o fundamento. As lutas da vida não nos destrói, mas apenas mostra que em que alicerce estamos firmados. As tempestades vêm todos os dias para nós, sim ou não? Caiu a chuva, transbordaram os rios, soltaram os ventos. Jesus ele não disse se vier, não, mas quando vier. Crente fiel, meus irmãos, também enfrenta a tempestade, mas a diferença é que ele tem um refúgio. E que refúgio é esse, pastor Léo? Glória a Deus! Jesus Cristo de Nazaré. Jó perde tudo, sim ou não? Mas não perdeu o quê? A sua fé. E quando eu vejo isso, meus irmãos, quando Jesus ele prega, quando Jesus ele na sua caminhada vem, ele está passando e pregando e salvando e curando, e todo mundo, ele já tirou até minha concentração, e todo mundo para, e todo mundo quer parar Jesus. Mesma coisa, meus irmãos, quando Deus ele olha para Jó, e Satanás olha, falei, Senhor, aquele camaradinho ali, tem tudo aquilo ali, porque ele tem seus bens, ele é assim, adorador, é um homem justo, é um homem simples, porque ele tem ali, tudo aquilo, mas permita que eu vou lá, tiro aqui, tiro ali, tiro lá. Pois bem, Satanás, vai lá, só não arranque a vida dele. E Satanás começa a passar, e Jó começa a passar por um vento muito grande. Jó começa a enfrentar uma tempestade sem tamanho. E talvez nessa manhã você esteja passando por uma tempestade muito grande. Mas que tempestade é essa, irmão? Emocional. Talvez você está para ser dedicado no seu trabalho,
Talvez você está com um processo na justiça há anos e não sai. Talvez você se encontra na hora mais difícil da sua vida. E Deus, ele permite que Satanás tire tudo de Jó. Jó, ele amaldiçoa a Deus. Jó, ele amaldiçoa o seu dia que nasce. Mas ele não blasfema contra o Espírito Santo. Ele declara que Deus me deu e Deus me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Deus vê que tudo conspirava a favor de Jó, porque era um homem justo, buscando, temente a Deus, Deus, ele repreende Satanás e começa a transformar a vida de Jó. E nessa manhã, meus irmãos, ele quer transformar a sua vida. Amém. As lutas vêm, as lutas se revelam, mas nossa fé não pode ser uma fé de aparência. A nossa fé deve ser firmada no Senhor. A tempestade vai vir, vai. O desemprego vai chegar, vai. O meu carro vai quebrar, vai. Eu vou ficar doente, vou, mas eu vou passar dando glória a Deus, porque a minha fé está firmada no Senhor. Pedro nega Jesus 3 vezes, sim ou não? Na hora que Jesus precisou mais de Pedro vai lá e nega Jesus. Ei, você estava com ele. Não, eu não. Nunca vi mais preto nem mais branco. Ei, você tem o jeitinho dele. Não, eu não conheço esse homem. Ei, você suspira o ar dele. Não, nunca vi. E o galo canta. E mais para frente, Jesus aparece para Pedro e fala: Pedro, tu me amas. Glória a Deus. E Pedro, talvez um homem matuto, um homem bruto, mas com um coração quebrantado, um coração simples, fala: Senhor, eu te amo. E vem Jesus pela segunda vez: Ei, Pedro, meu filho está na caixa. Ei, Pedro, tu me ama, meu filho? Senhor, eu te amo. E passa, e Jesus vem mais uma vez: Ei, Pedrinho, amorzinho, Pedrinho, gostosão, vem cá. Você me ama, filho? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá uma ordenança para Pedro: então apacenta, meu filho. E quando chega ali na festa de Pentecostes, em Atos 2, como a pastora Kelly falou, está ali mais ou menos umas 120 pessoas dentro de uma casinha, e estava tendo uma festa, e aquele povo olha para aquele lugar e começa a ouvir, cada um na sua língua, cada um do seu jeito. Não, vamos lá visitar. E quando chega naquela casinha, o Espírito Santo de Deus toma aquela casa e começa a ter rajadas de línguas estranhas, começa o poder de Deus a descer naquele lugar. E aquele povo falou: eles estão doidos, eles estão malucos. E Pedro Matu falou: não, suspeito, não tem ninguém doido aqui não, isso aqui é a presença do Senhor. E 3.000 almas veio para Jesus. Por que 3.000 almas veio para Jesus? Porque a fé de Pedro estava alicerçada na rocha. E onde é que a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã, está alicerçada? Aonde a sua fé está alicerçada? A tempestade não muda o nosso caráter, ela apenas revela. Para concluir, meus irmãos,